O artigo 46, ele fala do julgamento das contas pela Justiça Eleitoral. E de que forma as contas são julgadas? Qual o resultado desses julgamentos? Elas podem ser julgadas aprovadas ou aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou então não prestadas. São 4 tipos. Aprovadas quando elas estiverem regulares, não teve problema nenhum. Aprovadas com ressalvas. Quando as contas contiverem impropriedades de natureza formal, falhas ou ausências irrelevantes. Então, quando há uma aprovação com ressalvas, há uma impropriedade nas contas. E essas impropriedades elas são fracas, não são graves, são absolutamente irrelevantes. Agora, o terceiro julgamento, as contas podem ser desaprovadas. Aí já houve uma coisa mais grave. Olha a letra A. Verificada irregularidade. Irregularidade é muito grave. Que comprometa a integralidade das contas. Letra B. Apresentados apenas parcialmente os documentos e informações de que trata o artigo 29. O artigo 29 é aquele que eu falei em outro vídeo, que aparecem 23 documentos obrigatórios de apresentação. Desses 23 documentos, alguns devem ter assinatura digital, sobre o que eu já falei também. Bom, além de apresentá-los de maneira parcial, os documentos e as informações, não é possível verificar a movimentação financeira do órgão partidário. Então não dá para ver tudo que aconteceu. Há falhas na movimentação financeira. Ou entrou dinheiro de um lado, eles não colocaram, saiu de outro, também eles não declararam que saiu. Então fica complicado. E a letra C. Verificado que a declaração de que trata o parágrafo 2º do artigo 28 não corresponde à verdade. Então, vamos lá no artigo 28, parágrafo 2º. Artigo 28, parágrafo 2º. A prestação de contas é obrigatória, mesmo que não haja o recebimento de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua posição patrimonial e financeira apurada no exercício. Quer dizer, mesmo que não recebeu nada, nem espécie, nem dinheiro vivo, e não recebeu bens também, uma sala comercial, um carro, alguma coisa, bens estimáveis em dinheiro, um computador, não recebeu nada. Mesmo assim, tem que apresentar a prestação de contas. E lá onde estávamos, no artigo 46, que diz que quando essa declaração, letra C, não corresponde à verdade. Ou seja, o partido diz que não houve nenhuma movimentação financeira, que não recebeu nada, mas realmente houve. Então, quando ele falta com a verdade, o que acontece? As contas são desaprovadas. Agora, a quarta situação, que é a não prestação, que julga pela não prestação. Letra A. Depois de intimados na forma do artigo 30, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos, ou as suas justificativas não forem aceitas. Ou seja, vamos lá no artigo 30, depois que eles forem intimados na forma do artigo 30. Vamos lá. Encerrado o prazo para apresentação das contas, qual é o prazo? 30 de abril. Inciso 1. A Secretaria Judiciária ou o cartório eleitoral deve notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o parágrafo 3º do artigo 28, quer dizer,
parágrafo 3º do artigo 28, vamos lá no artigo 28, parágrafo 3º, a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período. É declaração de ausência de movimentação de recursos, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no caput. Vamos lá no caput, 30 de abril. Tá. Vamos voltar onde nós estávamos. Será que eu me lembro onde nós estávamos? Era no artigo 30. Pois é. Olha lá. Notificar os órgãos partidários que deixarem de apresentar suas contas ou a declaração de que trata o parágrafo 3º do artigo 28, declaração de ausência de movimentação financeira, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes para que supram a omissão no prazo de 72 horas. Ou seja, eu acho que é muita moleza, tem até o dia 30 de abril. Aí eles não apresentam, aí tem que notificar o pessoal que não apresentou para que eles apresentem 72 horas. E pode acontecer deles também não apresentarem essas 72 horas. Olha lá, é o que diz aqui embaixo. Ó. Fim do prazo previsto na linha A do inciso 1, a Secretaria Judiciária e o Cartório Eleitoral deve comunicar ao presidente do tribunal ou ao juiz eleitoral que o órgão partidário não apresentou contas tempestivamente. Quer dizer, depois que eles deixam escoar in albis, por 2 vezes o prazo, aí tem que comunicar ao juiz eleitoral. Isso aqui é o artigo 30, nós estamos lá no 46. Eu não vou continuar por aqui, senão a gente não termina o 46 e fica... Vai abrindo parênteses, vai abrindo, depois a gente nem sabe mais onde é que estava. Então, quais são os 3 tipos de sentenças? Sentença que aprova as contas, 3 não, 4. Sentença que aprova com ressalvas, sentença que desaprova e sentença que julga as contas não prestadas. Quer dizer, letra A. Depois de intimados na forma do artigo 30, o órgão partidário responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas. Quer dizer, passou o dia 30 de abril, foram intimados, ou seja, tem 72 horas para apresentar, não apresentar, aí julga não prestadas. B. Os documentos e as informações de que trata o artigo 29, são aqueles 23 que eu já falei em outro vídeo, 23 documentos obrigatórios, não forem apresentados. Não apresentou nada. Ou o órgão partidário deixar de atender às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos seus recursos financeiros. Um exemplo, os documentos e informações que tratam o artigo 29 não forem apresentados, não apresentou. Ou então, no caso, ele apresentou, mas deixou de... não está faltando no processo o extrato bancário. Aí ele é intimado para apresentar o extrato bancário, atender às diligências determinadas, para suprir a ausência que impeça a análise da movimentação dos recursos financeiros, dos seus recursos financeiros. Realmente, a ausência de extrato bancário impede a análise da movimentação dos recursos financeiros. Aí ele foi intimado para apresentar o extrato bancário, ele não apresentou, deixou o prazo escoar, in albis, deixou o prazo embora. Então, vai ser julgada pela não prestação. As suas contas serão julgadas como não prestadas. Agora vemos explicações aí que realmente não há necessidade da justiça ser tão rigorosa em certos casos. Não em todos, em certos. Parágrafo 1º. A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o artigo 29 não enseja o julgamento das contas como não prestadas, não vai ensejar. Elas não serão julgadas não prestadas se do processo constar elementos mínimos
que permitam a análise da prestação de contas. Se aquilo que está nos autos, está no processo, permitir análise da prestação de contas, mesmo que fiquem faltando outros documentos, não tem importância. Deu para analisar? Deu. Então, isso não vai ensejar, não vai implicar o julgamento das contas como não prestadas. Este é o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, olha só, na hipótese anterior, a autoridade judiciária deve examinar se a ausência verificada é relevante e compromete a regularidade das contas, para efeito de sua aprovação, com ressalvas ou de sua desaprovação. Quer dizer, se faltar alguns documentos, a autoridade judiciária, o juiz, ou no caso no tribunal, ou o juiz do tribunal, o juiz de primeiro grau, ou de segundo, ou de terceiro, dependendo, vai examinar para ver se a ausência é relevante. Às vezes a ausência daquele documento é irrelevante, não é tão importante assim. E pode ser que não comprometa a regularidade das contas. E há a condição de julgar as contas aprovadas ou desaprovadas. Então ele vai analisar isso tudo, se tem condição de haver um julgamento pela aprovação ou pela desaprovação. Parágrafo 3º. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Quer dizer, erros irrelevantes, erros bobos, formais ou materiais, mas que no conjunto não vão comprometer. O analista vai olhar e vai ver, olha, o dinheiro veio daqui e o dinheiro foi gasto com isso aqui. Ele veio daqui e saiu por ali. Então, se esses erros não comprometerem a regularidade das contas, se o analista puder realmente observar o caminho do dinheiro, de onde ele veio, se veio de uma fonte legal, isso foi feito um gasto legal, e isso não vai acarretar a desaprovação das contas. Inclusive, esse parágrafo 3º do artigo 46, ele faz menção à Lei 9.096, 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, faz menção ao artigo 37, parágrafo 12, que, na verdade, esse artigo 37, parágrafo 12, ele deve estar repetindo o que diz este parágrafo. Já está aqui, se eu não me engano, é o artigo 37. O artigo 37 da Lei 9.096, olha o caput, como é que foi todo modificado. Ao parágrafo 12. Parágrafo 12. Aí, é a mesma coisa. Erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas. Isso foi incluído pela Lei 13.165 de 2015. Então, é isso aí. Acabei de falar sobre os 4 tipos de julgamento que podem ocorrer. As contas podem ser julgadas aprovadas, aprovadas com ressalvas, desaprovadas ou, finalmente, não prestadas. Muito obrigado.